Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter mais um episódio do Sensidia Cast e eu sou a Natália Cruz, da Sensidia, sou responsável pelo Open Finance, sou Head de Open Finance na Sensidia, acompanho as nossas iniciativas globais e eu tenho o prazer de estar aqui com o meu companheiro esquerdo e com o Matheus, da Unicred. Vou pedir para que eles se apresentem e a gente possa seguir com a nossa conversa. Por favor, convidado primeiro, né? Obrigado. Bom, sou o Matheus. Atualmente eu estou como Head de Open Finance e Drex na Unicred. A Unicred é uma cooperativa de crédito com foco na área da saúde. Hoje nós temos em torno de 330 mil cooperados. E iniciamos a jornada do Open Finance aí, aproveitando, né, há 3 anos atrás aí. Tem sido uma jornada bastante desafiadora, né? Com muitas oportunidades também de a gente estar cada vez mais ofertando serviços de qualidade para o nosso cooperado. E eu gosto sempre de frisar que no cooperativismo, né, a gente tem algumas características, né? A primeira delas é a proximidade, né? A gente é muito próximo do cooperado. Então, quando a gente fala de Open Finance, inteligência artificial, tecnologia, tem tudo a ver com isso, né? Da gente conhecer cada vez mais o nosso cooperado. E o segundo ponto é o fato do cooperado, ele é um cliente, né? Mas ele também é um dono do negócio, né? Então, é um pouco do que faz a diferença do cooperativismo no dia a dia das pessoas. Legal, boa. Bom, eu sou o Rafael Esquerdo, trabalho aqui com a Nath na Sensidia, sou gerente de produto de Open Finance e estamos junto com o Matheus aqui desde esse início do Open Finance lá na Sensidia, trabalhando juntos. E vamos falar um pouquinho sobre Open Finance e AI, né, Nath? Exato. Hoje a gente vai falar sobre como a IA vai transformar o futuro das finanças e apoiada também ao uso dos dados do Open Finance, como que a gente pode relacionar esses dois temas super relevantes. Eu gostaria de começar, então, a nossa discussão falando um pouquinho sobre o uso da AI na automatização de processos. A gente acredita que isso pode ajudar a cooperativa, o banco, a reduzir custos, mas aí a grande pergunta é como que a gente pode usar a IA para fazer tudo isso? E aí eu queria jogar aqui para a discussão. Como vocês acham que a IA pode nos ajudar na redução de custos e automatização de processos? Perfeito. Bom, eu vejo que todo e qualquer processo repetitivo ele pode ser automatizado, né? Obviamente, a gente precisa pesar, olhar para ver se é viável, né? A gente sempre brinca, né? O molho não pode sair mais caro que o peixe, né? Então, se avaliar processos que são repetitivos, processos que são caros ou tem um risco alto envolvido, né? São normalmente processos propensos a serem automatizados, né? E aí a tecnologia, a inteligência artificial está aí para ajudar justamente isso, né? Então, a gente observa alguns casos como abertura de contas. É um processo que pode ser automatizado, né? Facilitado, na verdade, com a inteligência artificial. A gente tem toda a parte de análise de riscos, que a gente vai falar bastante aqui ao longo do nosso bate-papo. Atendimento ao cliente, acho que esse é um grande ponto aí que muitas empresas estão utilizando, algumas com mais, outras com menos eficiência, né? Mas aí a gente entra o caso, por exemplo, de autoatendimento. É um processo bastante facilitado pela tecnologia, pela inteligência artificial, personalização de serviços. Então, tem uma série de oportunidades em cima da automação que acabam trazendo redução de custos. E aí, como ela gera redução de custos? Vamos pegar um exemplo bem claro e tangível para todo mundo. Quando a gente fala de atendimento ao usuário final, no nosso caso, cooperado. Quando eu oferto um serviço que tem uma necessidade de um atendimento 24/7, e cada vez mais a gente está falando de serviços digitais para que o usuário final ele se auto-atenda ou ele tire suas dúvidas e necessidades a qualquer momento do dia. Né? Então, eu posso estar no sábado à tarde com a necessidade, eu preciso falar com alguém que me dê o suporte. Perfeito. Então, você manter uma estrutura de suporte para o usuário final 24/7, né? É muito cara, é muito custosa. Bem como, conforme a sua base de usuários cooperados vai crescendo, você também tem uma relação, uma correlação, quando a gente fala de atendimento humano, de pessoas que vão atender a sua base de cooperados. Você precisa equalizar. Tudo isso é caro. Com a tecnologia, com chatbots, voice bots,
a gente consegue escalar esse atendimento e consegue manter um atendimento 24/7, filtrando muita coisa que entra para atendimento num primeiro nível e derivando somente aquilo que for realmente necessário ou se o usuário, se o cliente sentir a necessidade de falar com um especialista naquele momento. Então, esse é um exemplo claro, tangível, de como você consegue reduzir um custo tangível, que são uma equipe de suporte, profissionais que estão ali 24/7 para atender um usuário final. Não, e perfeito. E não só a parte de redução de custos, conforme você foi falando, Matheus, me veio muito claro a questão de como melhorar a experiência do usuário. Né? Hoje a gente vive, já há algum tempo, né? A gente vive essa competição de como oferecer o melhor serviço para o meu cliente para que eu fidelize esse cliente aqui na minha base, para que ele queira continuar consumindo os meus produtos. Então, vejo também que a IA não só nos ajuda a reduzir custos, mas também a aumentar ainda mais o processo, qualidade na experiência desse cliente. Né? Esse é um desafio, né? A experiência do cliente, que é... Cada vez mais você tenta deixar as jornadas ou os processos, né, mais seguros, mas ao mesmo tempo sem fricção para que o usuário não perca o interesse em em finalizar aquela jornada ou comprar aquele produto, aquele serviço. Então, quando você traz Open Finance, né, para dentro desse contexto, você traz um monte de dados daquele cliente de outras instituições. Como que você... analisa esses dados, né? E como que você deixa os processos mais seguros e menos custosos para a empresa. Então, sei lá, vamos trazer um exemplo aqui de fraude. O cliente tem aquele comportamento de transação, né? E você sabe que os seus motores de fraude estão analisando constantemente as transações para poder identificar algo fora do normal. Muitas vezes o cliente é impactado nessa jornada porque ele está lá fazendo uma compra. E aí vem, né, a mensagem do banco, sei lá, pô, você está realmente fazendo essa compra? Você é realmente que está aí você tem que mandar algum tipo de SMS, algum tipo de token que foi te enviado, né, para você realmente comprovar que você que está fazendo aquela compra. Então, você junta esse monte de dados, né, e traz inteligência artificial para trabalhar em cima disso, você tem a possibilidade de fazer uma jornada bem tranquila, assim, né, bem suave para que ele passe por um processo de verificação, que aquilo realmente é uma transação real e tal, mas que seja rápido, né? Para que ele não tenha toda essa burocracia de, pô, eu tenho que comprovar aqui que agora eu sou o mesmo. Esses dias eu fui fazer uma transação e eu tava fora do país, né? E eu tinha avisado o banco que eu tava viajando. E aí eu fui fazer um Pix, e aí ele me pediu para fazer uma biometria, eu tava no restaurante. E aí, cara, me demorou assim uns 5 minutos para eu fazer essa biometria, porque o local não estava adequado, a luz não estava adequada, eu tive que levantar da mesa e ir num lugar, numa parede, parecia um maluco, assim. Saí, fiquei com o celular apontado, assim, para eu poder finalizar minha transação. Porque os parâmetros que se encaixaram ali naquele momento davam que, pô, aquilo ali potencialmente é uma fraude, né? Agora, quando você traz vários dos meus dados, meu comportamento de vários outros clientes, com inteligência artificial, né, você tem a capacidade de fazer esse processo muito mais rápido e diminuir essa fricção, né? Não deixar com que o cliente passe por situações igual que eu passei. Mas esse caso é um bom exemplo, né? A gente tem hoje uma série de mecanismos de prevenção à fraude, né? E a gente sabe que isso precisa estar constantemente evoluindo, porque a criatividade ainda mais aqui no Brasil, alta. Né? E grande parte dos sistemas antifraude ainda hoje barrariam essa tua transação e não te dariam nem a opção de tu fazer uma identificação biométrica para dizer que é você. Tudo bem, tem o fator da luz, mas eu acho que é da tecnologia ali que realmente não estava talvez propensa, mas você conseguiu destravar, né? E se a gente quiser pensar, dar um passo a mais, aí você falou de Open, eu estava fora do país, possivelmente você fez alguma postagem em rede social, né, dizendo que estava lá, ou fez uma outra compra, né, com aquela instituição ou com uma outra instituição também. Mas com o Open, você tendo essas informações, o teu próprio processo de segurança, ele já poderia identificar esse teu comportamento, identificar, não, ele realmente está fora, ele realmente já fez aqui uma outra transação algumas horas atrás, seja com essa instituição ou com uma outra, né? Ele fez um post aqui numa rede social, poxa, ó, é ele mesmo. Então, a fricção seria menor, deixando essa tua experiência realmente mais fluida, né? E é um processo, vamos dizer assim, automático, né? Porque se a gente fosse fazer esse tipo de verificação, talvez analisar, então, sei lá, minhas redes sociais, analisar minha geolocalização, analisar o tipo de transação, o valor onde eu tô,
é muito complexo, né? Para você ter um time lá de analistas para poder analisar aquele comportamento. Então, certamente isso reduziria custos, né? Se tem um processo de análise bem complexo com várias fontes de dados. Ele reduz o custo tanto na necessidade de uma equipe para suportar isso, quanto o custo do risco envolvido, né? E quer ver um outro exemplo? A análise de documentos, né? Quando a gente fala de instituição financeira, a gente é regulado, a gente tem uma série de documentos regulatórios que a gente precisa estar aderente, né? E a inteligência artificial, a tecnologia, ela inclusive facilita esse processo, né? Identificando como é que está o meu nível de maturidade, o meu nível de aderência ao regulatório, né? Me ajudando na análise desses documentos, assinatura. Então, tudo isso torna mais fluido, também mais fácil e facilita o trabalho dos times de risco, dos times de compliance das instituições financeiras. Perfeito. E a gente tem falado bastante sobre o Open, né? Como o Open é uma das fontes de dados que podem ser usadas ali para viabilizar estratégias de inteligência artificial. A Sensidia e a Unicred têm trabalhado nessa parceria de Open Finance já há alguns anos. A gente tem trabalhado tanto na parte regulatória, atendendo aos requisitos que o Banco Central coloca ali à disposição das instituições participantes, como também na parte da estratégia que o Open pode trazer para essas empresas. Não só ali, então, o regulatório, mas o que fazer com as informações que são compartilhadas pelos clientes, que são consentidas pelos clientes e que podem ser usadas já com essa autorização. Então, eu queria focar bastante nessa parte de compartilhamento de dados do Open Finance, a parte de iniciação de pagamentos, o que a gente tem feito ali para gerar dados que nos permitem categorizar esses dados dos clientes e a gente ter estratégias de PFM, por exemplo. Então, conta para a gente, Matheus, como que tem sido essa estratégia de PFM, implantar o PFM dentro de casa, fazer a categorização dos dados. Perfeito. Como é esse desafio? Vou dar um passo atrás e a gente começou essa parceria falando de Open Finance, né? Porque a parceria Unicred Sensidia começou antes disso, né? Começou com um API Gateway, mas a parceria, falando de Open Finance, fazem 2 anos e meio, se eu não estou enganado, aí quase 3, beirando os 3 anos aí que a gente iniciou essa parceria, né? E realmente foi vencendo e será sempre um desafio muito grande Open Finance. Né? E a gente, mais recentemente, né, começou uma outra parceria aí, que é em cima do gerenciador financeiro pessoal, né, o famoso PFM, né? Que é mais uma solução na mão da instituição que permite que a gente tenha uma visão 360 do nosso cooperado. Então, quando a gente olha para a cooperativa, para o gerente de relacionamento, ele consegue ter uma visão 360, saber com quem o Matheus está se relacionando, né, com quais instituições, quais são os hábitos de consumo do Matheus. Eu tenho a condição naquele momento de fazer um up ou um cross-selling de um produto, né? E para o cooperado, para o usuário final, eu tenho uma gestão financeira facilitada. Em vez de eu ter 1, 2, 3 aplicativos no meu device, no meu celular, para acompanhar minha vida financeira, transacional, executar um pagamento, eu tenho um único aplicativo, que é o aplicativo da Unicred, embedado com PFM, onde eu posso fazer toda essa gestão facilitada, gerar insights. E aí depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas esses insights facilitados com a própria inteligência artificial. E isso dá contribui com a educação financeira do cooperado, uma gestão financeira bastante facilitada. E a Sensidia vem sendo um grande parceiro aí da Unicred nessa jornada, né? Sempre junto conosco ali, seja para atender os marcos regulatórios, seja para a gente discutir estratégia. Olha, poxa, agora a gente precisa explorar melhor essas oportunidades aqui do Open Finance. Como é que a gente pode olhar para esses dados aqui, gerar alguns insights, melhorar essa categorização, gerar valor realmente. Porque o Open Finance, no final do dia, são dados. Sim. Nada mais que isso, né? Como se fosse pouco, né? Mas nada mais que isso. E a diferença é o que eu faço com esses dados. Então, essa parceria que nós temos aí, que foi construída ao longo dos anos aí, tem sido muito importante para a Unicred, para a gente dar sempre estar um passo à frente, né? E cada vez mais
conseguir entender qual é a dor, qual é a necessidade do nosso cooperado e, consequentemente, a gente oferecer um serviço de mais qualidade e, principalmente, no momento certo e contextualizado, né? Não adianta, estava conversando um pouco antes, não adianta eu ver que o Matheus comprou um carro e um mês depois eu oferecer um seguro de veículo para ele. Eu já perdi o time do negócio. Né? Sem dúvida. O ideal é, eu vi que o Matheus realizou uma transação, fez uma aquisição de um carro, por exemplo, que a gente estava falando, aquele momento eu gatilho já que eu tenho para, naquele momento que o Matheus passou o cartão ali, enfim, já dispara um push para ele, uma notificação, Matheus, vi que você fez uma transação assim, assim, assado, não está interessado num seguro? Ou mesmo que eu identifique que ele já tem um seguro, ele pode fazer uma transferência daquele seguro, mas eu identifico que está por vencer aquele seguro. Então, é uma série de insumos que a gente coloca na mão do time de negócios, mas que se eu não tiver o apoio da tecnologia, e aí a gente fala muito de inteligência artificial, é muito difícil eu viabilizar. Na nossa base de 320 mil cooperados, é muito difícil eu conseguir executar isso sem a tecnologia, sem a inteligência artificial. E a gente estava falando sobre exatamente isso, né, Matheus? Que o principal ganho, são vários, né? Mas o principal ganho que a inteligência artificial pode trazer é nessa agilidade da resposta. O processamento de grandes volumes de dados, imagina toda a sua base de cooperados, quais são as ações que eles estão fazendo e ter uma resposta rápida, vender o seguro de carro para o cara que acabou de comprar o seu carro ali. Exato. Receber um push, alguma notificação de que, poxa, Unicred tem aqui um produto para você que serve para o que você precisa agora. Então, grande ganho. E aí, se me permite, o PFM que a gente estava falando, uma dessas vantagens que a gente tem é realmente eu entender os hábitos de consumo do Matheus, porque eu não estou olhando somente para a base transacional do Matheus dentro da Unicred. Quando o Matheus traz os dados da instituição A, B, C para dentro da Unicred, eu consigo ter uma visão muito mais ampla dele, dos hábitos de consumo dele, e, consequentemente, através de todo o processo de categorização que a gente tem dentro do PFM, da inteligência embarcada, embutida, eu consigo gerar essas ofertas realmente contextualizadas. Não é oferecer o crédito para o Matheus da mesma forma que eu estou oferecendo para o Isca, por exemplo. Ele adotou o Isca. Adotou o apelido, boa. É a mesma coisa. A realidade do Matheus talvez seja diferente da dele. Sim. A necessidade de momento, o que ele está buscando, o que ele está construindo, talvez seja diferente do Matheus. Então, essa oferta contextualizada é fundamental para você. O PFM, eu digo que daqui a uns anos, 2 anos talvez, no máximo, ele vai ser commodity. Todo mundo vai ter, toda instituição vai ter. E aí a gente volta... Vai se tornar um must, né? Quem não tiver, não... Tá fora do... Exato. E aí a gente cai aonde? Na experiência. A instituição que oferecer uma melhor experiência para o seu usuário, vai ficar com aquele usuário. Sim. Qual app eu vou usar? O da Unicred, do banco A, B ou C? Depende. O outro banco pode até ter um produto, um serviço que tem uma rentabilidade melhor que a minha. Mas eu quero ter o meu cooperado dentro do meu aplicativo. Porque ali eu consigo oferecer para ele, seja comigo, seja ofertando até mesmo produtos de uma outra instituição, mas gerando valor para o meu cooperado, porque é isso que está em primeiro lugar para a gente. No cooperativismo, o cooperado vem em primeiro lugar. Então, independente se eu vou estar oferecendo para ele um produto da minha instituição, da outra instituição, eu quero que ele esteja aqui comigo e ele vai estar vendo que realmente a gente está preocupado em fazer o diferencial para ele. Não, perfeito. Bom, falamos de vários assuntos que estavam aqui na nossa pauta, né? De automação de processos, para redução de custos. Já falamos, então, da integração com dados de Open Finance, inclusive para detecção de fraudes. Como que a gente melhora o atendimento, como que a gente cruza os dados do Open Finance com o histórico financeiro. E aí eu fico pensando também quais são as vantagens que a IA pode trazer para a tecnologia, para ajudar os times de tecnologia a melhorarem o seu dia a dia, sua produtividade, enfim, conseguirem identificar ali melhores formas de fazer seu trabalho, né? Hoje a Sensidia conta com uma solução que é o AI Copilot,
vou até te pedir para você falar um pouquinho, Isca. Fala. Vou adotar o Isca aqui. Já virou... A gente estava brincando, pessoal, um pouquinho antes de começar esse podcast, que ele é o esquerdo e eu tinha que me policiar para não chamá-lo de Isca, que é o apelido dele dentro da Sensidia, mas já pegou. Já entregamos. E aí, Isca, me conta um pouquinho do Copilot. Tem esse assunto, né? Ele é bem abrangente, assim, né? A gente pode usar, acho que a inteligência artificial para dentro dos times internos de desenvolvimento, né? Para poder auxiliar nos trabalhos que demandam mais esforço, assim, né? Principalmente análises complexas ou leitura de regulações, igual o Matheus falou, né? Que são trabalhos bem difíceis de fazer, necessitam de um expertise, assim, do profissional que vai fazer ou talvez do time que vai fazer, né? Então a gente pode trazer AI para dentro do contexto do dia a dia para ajudar a gente a otimizar o nosso trabalho, a ganhar tempo. Uhum. A gente da Sensidia, a gente pensou em fazer isso no nosso contexto, que é o contexto de APIs, né? Então a Sensidia lançou nesse ano, né, no Apix, o Sensidia AI Copilot, que justamente traz para o desenvolvedor, né, para aquele arquiteto, para aquela pessoa que é o responsável por fazer os designs das APIs, né? Ou seja, um profissional que entende de tecnologia, mas também que entende de negócio e como que ele junta os dois para poder ganhar tempo e otimizar as suas tarefas, né? Para poder ganhar agilidade naquele processo, naquele projeto, naquele produto. Uhum. Então, um processo hoje que demorava ali, sei lá, eu já fiz bastante design de APIs, já demorei 8 horas, uma semana para fazer um design de uma API, né? Você não fica 8 horas de um dia fazendo design, mas você vai quebrando e tal. Uma semana você consegue fazer um design de uma API daquele contexto específico de negócio, aquele problema que você vai resolver. Com o Sensidia AI Copilot, né, você diminui esse tempo, você encurta esse tempo, com uma qualidade melhor ainda, né? Porque a gente trouxe todo o expertise de design de APIs e de contexto de negócio dos nossos clientes, né? Nós temos clientes hoje em varejo, seguros, bancário, energia, óleo, assim, são vários contextos de negócio, né? Então a gente está criando APIs para esses clientes já há mais de uma década. Uhum. E a gente trouxe esse contexto de negócio dos especialistas e da API para que os nossos clientes pudessem criar uma API assim, muito rápido, com uma qualidade extremamente alta. Então o Sensidia AI Copilot nada mais é do que um ajudante ali do desenvolvedor ou do arquiteto para que na hora de criar uma API específica, então, eu preciso criar uma API aqui para o Matheus, ele está, contexto de negócio, pede que a gente crie uma API específica de seguros que faça determinadas operações. O Sensidia AI Copilot vai te criar a melhor API baseada na experiência da Sensidia, né, para esse contexto de negócio. Então, isso diminui esse tempo que eu falei de uma semana, de horas e horas de pensamento, né, de conhecimento de um arquiteto. Ele não vai deixar de colocar o conhecimento dele, né, em cima do design, mas ele vai ter uma ajuda muito importante. Otimiza o tempo dele. Otimiza o tempo dele para que uma primeira versão, pelo menos, ou uma versão melhorada da que ele criou seja atualizada, enfim. Isso vai fazer com que o tempo dele diminua muito, né? Então, esse é um exemplo, Nath, do que a gente está fazendo para os nossos clientes, né? Mas, assim, tem vários outros exemplos. A gente já conversou muito lá dentro da Sensidia sobre como que a gente pode usar a inteligência artificial, né, para ajudar os times de desenvolvimento a fazerem code review, por exemplo. Code review é um processo que é manual hoje, né? Você já tem até algumas ferramentas que te ajudam a fazer isso, mas geralmente é aquela dinâmica do time, né? Uma pessoa desenvolve, e aí o time faz a revisão daquele código antes daquele código ir para algum ambiente para ser testado, né? Então, como que a AI pode ajudar a gente a fazer o code review? A gente já tem feito alguns testes lá nos times internos, né? Mas isso também é um outro exemplo de como a gente pode ganhar produtividade. E aí tem mais um que é bem interessante, né? A gente estava estudando recentemente como que a gente pode analisar os dados da nossa infraestrutura para poder prever que algo de ruim vai acontecer. Então, assim, um gargalo, um sistema que está necessitando de muito poder computacional ou vai precisar em breve. Então, como que a gente consegue analisar os dados que são gerados a partir do monitoramento e do processamento dos sistemas, né, em tempo real, para a gente prever desastres, né? Prever problemas dentro da própria infraestrutura. E isso aliado ao Open Finance também, voltando, né, ao tema Open, isso é extremamente poderoso, porque a gente está falando de SLAs regulatórios, de regras super claras e realmente fortes ali no atendimento, na qualidade das APIs, na saúde das APIs, e ter uma ferramenta como essa pode ajudar bastante. Nessa linha, a gente sabe que as APIs... Dentro do Open Finance, a gente tem uma série de métricas regulatórias, né? Sim. O tempo de resposta das APIs
é monitorado constantemente por todo o processo, né, de governança, vamos chamar assim, do Open Finance. Então, eu consegui realmente me antever que eu vou ter uma degradação de performance numa API, num sistema, é fundamental. Fundamental. A gente vê realmente casos de times de monitoramento, né, utilizando inteligência artificial junto a ferramentas, né, tradicionais ou enfim, de monitoramento, que tu consegue te antever a tendências, né, que a gente vem a ter no futuro aí, que indisponibilizam um serviço. Inclusive, quando a gente fala de um alto volume de dados, né, a parte de pagamentos, iniciação de pagamentos do Open, o volume de transações Pix é gigantesca. Então, isso pode, inclusive... Você pega o exemplo, você pode utilizar a inteligência artificial, falando em tecnologia aqui, para fazer testes, te apoiar nos testes de estresse, por exemplo. Vai ter o pagamento em lote agora no Open, Pix, né? Poxa, será que eu estou preparado para suportar essa rajada que vai ter? Então, a inteligência artificial, óbvio, com as atuais soluções, eu consigo fazer essa análise, esse teste de estresse. Mas, cara, a inteligência artificial me facilita muito isso. Eu posso criar N cenários baseado em N variáveis de uma forma muito mais prática, né? E me antever a um problema desse nível. Bacana. Eu queria voltar aos casos de uso do Open Finance. Deixa eu aproveitar um gancho, assim, que eu... Por exemplo, dentro ainda de casos de uso na tecnologia, a gente já está testando escrita de histórias de usuários, né? Facilita muito o trabalho do PO, principalmente, time, né? Ajuda a fazer não tira o trabalho, como tu falou, do arquiteto no design de APIs, mas agiliza muito o trabalho do PO. Casos de teste, mesma coisa, sendo utilizado. Então, a inteligência artificial sendo utilizada para esse fim, né? Então, são alguns casos que a gente já começou a testar para ver se melhora, e realmente melhora, a produtividade do PO, do QA, né? Nesse dia a dia aí do desenvolvimento. Que o Banco Central é criativo pra caramba, o sempre vem com otimizar informes time, novos. né? Exatamente. Precisa ficar atento ao que eles pedem. Você quer ver uma outra área que a gente tem conseguido apoiar, principalmente, times de negócio? Quando a gente fala de você criar um dashboard no BI, né? Ou solução semelhante que a instituição tenha, a gente sabe o quão custoso muda um gestor. O gestor assume aquela carteira, aquele produto, aquele serviço, e ele vem, é natural, e é do jogo, que ele venha com, poxa, eu queria novas visões aqui, ou trazer uma outra informação, ou mudar. Isso gera o quê? Um gargalo para o time de BI, que está realmente, não sei como é que são as outras instituições, mas nosso time realmente está sempre correndo muito, porque tem muita coisa para entregar, né, para ajudar o negócio. E aí entra naquela fila, né? Poxa, eu consigo, mas não consigo te entregar hoje. Pô, mas às vezes os caras precisam de uma análise agora. A inteligência artificial, e aí quando a gente fala da inteligência artificial cognitiva, e a gente fala do ChatGPT com prompt, a gente consegue dar essa flexibilidade para o cara de negócio lá, através de um prompt, fazer uma consulta, uma pergunta, né? Fazer essa busca de uma forma muito rápida, sem ter ainda aquele dashboard. Depois endereça lá para o time de BI criar aquela visão, ótimo, mas eu não deixo o time de negócios às cegas naquele momento. Então, eu já permito que faça o atendimento na hora que o ISCA está chegando ali com uma necessidade, né? O que a gente fala de otimização, né? Demora, sei lá, os times de BI demoram alguns dias ou talvez semanas para construir, dependendo da visão que o negócio pediu. Né? Quando você tem informação rápida. Exato. E às vezes tu vê que nem precisa de um dashboard para aquilo ali, né? Porque é um trabalho de analytics ali, cara, precisa ver o que essa base está me dizendo, né? E às vezes é uma consulta rápida, uma análise rápida, mas que tu vai precisar parar um profissional lá, ele está com outra atividade, ele vai ter que entender o que você precisa, vai ter que fazer um estudo, não vai sair um toque, né? Então, se eu já estou lá, sou um cara de negócio, poxa, sento na frente da máquina ali, posso fazer minha autoanálise ali, né? Bacana. Bom, você queria voltar nos casos de uso né? Do Open Finance. Recentemente, julho de 24, o Banco Central liberou alguns resultados que o Open Finance já tem trazido para bancos e instituições.
E eu fiz uma brincadeira aqui um pouquinho antes da gente começar o nosso podcast, de avaliar esses casos de uso e entender como que a IA pode ser aplicada em cada um deles, né? Por exemplo, um caso de uso muito que tem acontecido bastante aqui e que tem trazido retorno financeiro para as instituições é o de economia de cheque especial, né? O fato do cliente ser avisado que ele vai entrar em cheque especial e, de alguma forma, ele cobrir a conta dele. E aí, a análise que eu pensei foi, a gente pode usar a IA para avaliação do extrato desse usuário e identificar se ele faz isso com frequência, se ele se ele entra em cheque especial com frequência. Se é, então, um comportamento que aquele usuário tem, e então a gente consegue prever que isso vai acontecer e implementar mecanismos para alertar esse usuário, para ver se ele tem... A gente estava até conversando, Matheus, né? Se ele compartilhou dados de outras contas e ele tem fundos em outras contas, para que ele possa movimentar esse dinheiro e fazer com que ele não entre mais em cheque especial, seja alertado, né? Vocês têm algum tipo de... Eu acho assim, ó, esse é um bom exemplo, né? Porque no momento que eu tenho uma visão do meu cooperado, eu sei o comportamento dele, eu consigo identificar se aquilo é algo pontual ou se é recorrente. Se é recorrente, eu posso oferecer para ele, em vez de ele entrar no cheque especial, eu posso oferecer um crédito para ele. Vai ser mais vantajoso para ele. Sim. Ou ainda, eu identifiquei que o cartão do Matheus, ele vai vencer amanhã e o Matheus não tem fundos na conta corrente. Mas eu identifiquei que o Matheus, e aí no PFM esse é um dos próximos passos que a gente está em construção, eu identifiquei que lá na outra instituição, o Matheus tem dinheiro parado lá e ele pode usar aquele dinheiro para pagar o cartão. Eu posso propor, Matheus, amanhã está vencendo teu cartão, tu não tem fundo hoje na tua conta, mas tu tem dinheiro parado lá na outra instituição. Quer fazer a transferência? Quero. Puf, aí entra o conceito da iniciação de transação de pagamento, transferência simplificada, vem para a conta do Matheus, amanhã o cartão é pago bonitinho, ele não entra o cheque especial, não tem nenhum problema. Esse é um exemplo. A gente pode estender isso para investimentos. Eu identifiquei que o Matheus, porque assim, eu não sei quantas contas vocês têm, eu tenho 9 contas. 9 contas. 11. Tá melhor que eu. A gente abre muita conta para testar, assim, né? Para ver os casos mas eu uso 4, assim, 4 contas eu uso duas, certamente. cara. Eu uso duas, acabo usando 2. Mas é natural, às vezes tu tem uma conta que tu abriu e tu botou alguma coisa para restituir naquela conta. Imposto de renda, a gente sempre fala, né? Mas, sei lá, tu tem um dinheiro parado naquela conta, tu nem lembra. Porque tu raramente entra naquela conta. Assim, tu abriu lá atrás para criar, fez uma transferência, testou um investimento lá. Vou botar aqui, ó, condição legal, vou fazer um investimento aqui para ver como é que... E tu esqueceu daquilo ali. Quando tá precisando de dinheiro, a gente não esquece, né? Mas o dinheiro tá parado lá. E você identifica, né, que o seu cooperado, ele poderia estar ganhando mais dinheiro se ele aplicasse aquele dinheiro que está lá no investimento X num outro investimento. Seja aqui comigo ou numa outra instituição. Posso propor para ele, Matheus, lá numa outra instituição ou aqui na minha instituição, você tem uma oferta, você tem uma rentabilidade muito maior se você trouxer esse dinheiro para cá. Lá você está, a sua taxa, a sua rentabilidade é de X, aqui vai ser de Y. Quer fazer a transferência, o aporte? Poxa, interessante, nem lembrava que tinha esse dinheiro parado lá. Poxa, quero. E aí, obviamente, entra todo esse conceito, né? Poxa, dentro do PFM, gerei um insight. O insight o Matheus gostou. Pô, faço a transferência, entra a iniciação de transação de pagamento, vai lá para outra conta. E a IA te ajudando a identificar que aquele dinheiro está parado. Está parado. Porque qual é o critério de um dinheiro parado? Quanto tempo ele precisa estar lá sem ser movimentado para a gente considerar que é parado? O dinheiro pode estar parado porque eu deixei ali, realmente, do mês passado para cá, mas... você vê que tem uma tendência, o dinheiro do Matheus está parado ali há bastante tempo. X dias, isso sendo um critério de avaliação, né? Exatamente. Ainda sobre investimentos, né? Esses dias eu estava pesquisando algumas coisas e eu me deparei com um caso interessante que era justamente sobre investimentos, mas era do ponto de vista da instituição, né? Porque assim, a instituição, o banco notou que as ações
de varejo, elas sofriam uma queda, uma alta brusca, assim, sem muito embasamento de mercado. A hipótese era que as especulações faziam com que as ações de varejo, né, de determinado país, elas oscilavam muito. Então, eles utilizaram IA, né, para poder analisar as redes sociais, para poder identificar possíveis padrões, assim, movimentos que iam impactar em determinadas ações de varejo, né, ou, assim, em todas as ações de varejo, para prever esse movimento, para poder aí conversar com os clientes, né, e falar, ó, a gente está prevendo uma certa queda aqui, então vamos movimentar aqui os seus investimentos para você não sofrer essa queda. Perfeito. E aí, bom, a gente coloca IA nesse assunto, né? Isso facilita muito essa análise imensa de dados. De múltiplas bases. De múltiplas bases. Fontes, e aí, com o tempo, né? Você retroalimentando, né? Esse sistema inteligente, né? Você vai, esses resultados aqui não estavam tão legais. E você retroalimenta, ele vai cada vez aprendendo e melhorando mais. Essa hipótese pode se confirmar no futuro. Mas esse é um caso interessante, né? Você tenta prever algo baseado numa imensa quantidade de dados para que o seu cliente, no final, tenha a vantagem de se antever um movimento de mercado por especulação. Assim. Comportamento de mercado. Comportamento. Isso vale para investimentos, vale para seguros, vale para crédito. Né? Eu vou fazer um crédito para compra de um imóvel. Né? Normalmente, os sistemas de crédito das instituições seguem um modelo tradicional, já estabelecido ali. Com a inteligência artificial, a gente pode trazer outras variáveis, como olhar outros cenários, né? Outras fontes aí que gerem uma interferência, né, na taxa e trazer para o Matheus, que está pedindo aquela simulação de crédito, né? N opções, e não aquela ofertinha padrão que a gente recebe, mas N opções, e aí eu vou escolher de acordo com minha necessidade. Né? E quando eu olho essas N variáveis, olho o cenário do Matheus, olho não só se o Matheus é um bom pagador aqui na minha instituição, mas Open Finance, trazendo dados de outras instituições, eu consigo ter uma visão mais ampla da saúde financeira do Matheus, se ele é um bom ou mau pagador, eu consigo realmente fazer ofertas direcionadas, contextualizadas para cada cooperado meu, cada cliente. É fantástico. Muito bacana essa interação, né? O Open Finance como uma das principais fontes de dados ali. Bom, e aí eu queria entrar, pessoal, na ideia de... Imaginem uma empresa que tem muito interesse em falar de inteligência artificial, está ali trabalhando com o Open Finance, por exemplo, ainda na parte regulatória. Ainda não começou a falar de dados, como usar esses dados para gerar algum tipo de retorno. Qual seria a receita ou quais seriam as dicas que vocês dariam para uma empresa que está começando agora a implementar IA com dados de Open Finance, por exemplo? Bom, eu tenho algumas ideias aqui. Eu acho que é um caminho longo, né? É um caminho que, bom, primeiro você precisa estar dentro do ecossistema de Open Finance, trabalhando com essa quantidade de dados. Igual o Matheus falou, assim, é só uma quantidade imensa de dados, né? Assim, Tranquilo. Eu acho que tem esse desafio, né? Talvez, antes de você começar a trabalhar com inteligência artificial, com dados de Open Finance, primeiro você entender um pouco os dados de Open Finance. A gente pode falar aqui de qualidade de dados, né? Se os dados são bons ou não hoje em dia, mas vamos partir do princípio que, sim, os dados são bons, né? Sim. Bom, você tem vários dados do seu cliente de várias instituições, de vários produtos e serviços diferentes. Então, como que você organiza esses dados para depois você utilizar esse dado no seu modelo, na sua IA, no seu... E só aproveitando, e tu pode usar a IA até para te ajudar nisso. Boa. Na qualificação dos dados e na estruturação, né, dos teus dados. Só aproveitando teu gancho. Né? Pode Não, ser. é uma boa, assim, geral. O que você pensa primeiro, né? Bom, eu tenho meu time de dados aqui. Então, é um time de especialistas de dados que vão trazer aqueles dados e vão interpretar, vão tirar duplicidade, vão fazer uma higienização nos dados, vão, enfim, tirar valores nulos, vão trabalhar o dado para que o dado seja realmente consistente. Porque quando a gente for falar de IA, a gente precisa ter uma qualidade de dados boa, né? Acho Sim. que é a base, né? É a base do... A fonte de dados tem qualidade. Né? Exato. Se você usa dados ruins, você vai ter, sei lá, insights ruins
daquela sua inteligência artificial. Então, trabalhar os dados, né? Então, ter uma governança dos dados, ter um time de dados, ter a disciplina de dados, eu acho que é muito importante quando a instituição, a empresa quer trabalhar com Open Finance e IA. Então, assim, a disciplina de dados, beleza, tá dominado ali, o time já entendeu, já trata os dados. Agora, como que a gente utiliza esses dados para treinar os modelos ou para criar modelos novos, né? Tem muito essa discussão, né? Tipo, acho que é um ponto que, eventualmente, a empresa vai cair, que eu crio o meu próprio modelo para resolver esse meu problema específico, ou eu utilizo um modelo aberto do mercado, assim, né? Tem várias pessoas trabalhando assim, né? Tecnologia é isso, né? As pessoas trabalham e compartilham o seu conhecimento, onde conseguiram chegar, e a gente reutiliza e vai avançando. Então, eu vou utilizar um modelo já existente, ou eu vou criar meu modelo, né? Vou treinar um modelo do zero com os meus dados. Então, passa por tomar esse tipo de decisão. Eu acho e vai da maturidade também da empresa, sabe? Se tu já tem um pouco mais de maturidade, tu pode pensar em começar a criar o teu modelo. Mas não tenho nada, eu quero começar, de repente é mais rápido, né? Tu cortar caminho, né? De pegar um modelo já pronto, vai te trazer uma atração maior, até tu ganhar essa cultura. E uma curiosidade, eu consigo iniciar a implantação da IA logo no início da minha jornada com o Open, ou eu preciso esperar ter um montante mínimo ali de base de dados para eu começar a analisar esses dados e eles serem assertivos e de qualidade? Assim, tem um momento certo? Na minha visão, sabe? Tu precisa ter um mínimo de dados ali. Não adianta, entrei hoje na fase de dados, fase 2, 4, enfim. Entrei hoje, quinta-feira, na sexta-feira eu quero já chamando um parceiro para me ajudar aqui, não vai fazer sentido. Nem com o olhar de se preparar para isso? Eu acho que o se preparar é o primeiro passo que o Isca falou, assim, eu preciso, já desde o momento zero em que eu pensar em coletar os dados, trazer os dados, eu já preciso pensar como vai ser essa minha estrutura. Na Unicred, a gente, desde o marco zero, a gente já construiu uma estrutura pensando na recepção desses dados e consumo desses dados. Né? Esses dados chegarem de uma forma estruturada, tratada, qualificada, e de que forma eu iria disponibilizar esses dados para outros produtos, serviços ou parceiros. Então, a gente criou uma estrutura que hoje facilita muito eu conectar qualquer parceiro para consumir esses dados, qualquer produto, um time de investimento, time de crédito, time de seguros, para consumir esses dados. Então, a estruturação, ela tem, na minha visão, tem que ser já no marco zero. Tu pensou em trazer, já tem que começar bonito, estruturado. Então, estruturado, vai facilitar muito. A estrutura se diz, né? Assim, acredito que existe a estrutura tecnológica, a estrutura de governança, o conhecimento, as pessoas, né, os profissionais que vão trabalhar, né? Os perfis. Esse combo, né? Eu estava falando um pouco mais, talvez, da parte de engenharia de dados mesmo, arquitetura do dado, como é que vai estar ali dentro. Mas esses pontos, e aí complementando a sua pergunta inicial, é fundamental. E até complementando a tua resposta, próximo passo é você criar a cultura dos dados dentro da instituição. Não é a responsabilidade apenas do time de dados. Todos os times têm essa responsabilidade. Criar uma estrutura de governança desses dados é fundamental. Fundamental. Outro ponto, capacitar as pessoas para trabalhar com dado. É um outro mundo, né? É um outro mundo. Às vezes a gente pensa que o desenvolvedor ali, ele domina Java, domina AWS, né? Domina várias outras tecnologias. É só vamos criar uma história aqui de dados. É outro mundo. É outro mundo, gente. E trabalhar com times multidisciplinares. Sabe, você montar um time multidisciplinar para aproveitar. Por exemplo, quando a gente fala de Open Dados, que momento eu vou utilizar... talvez antes até de você trazer a IA para o jogo, para o negócio... tendo essa estruturação tecnológica primeiro, o próximo passo eu colocaria entre a estruturação tecnológica e trazer inteligência, IA, enfim, essa camada do meio, a minha visão é você criar um time multidisciplinar, composto de profissionais de dados, profissionais de negócios, profissionais de tecnologia, o cara de riscos, sabe? Montar um time disciplinar para complementar, exatamente. Então vamos pegar primeiro, vamos explorar o quê? Crédito. Você traz lá um profissional de crédito,
você traz um profissional de Open Finance, você traz um profissional de dados, você traz um profissional de segurança. Monta aquele time para que eles comecem a trabalhar em cima da temática voltada para o crédito. Começou a andar, poxa, acho que agora já está mais maduro. Vamos fazer sozinho, vamos trazer IA sozinho, vamos desbravar o mundo, vamos trazer um parceiro. E aí outra coisa que eu recomendo, né? Se você não tem ainda, traz um parceiro que te ajude a acelerar isso. Escolher um bom parceiro que possa te ajudar nessa atração, né? Desenvolver modelos, criar casos. E aí depois, conforme for ganhando maturidade, baby steps, né? Passo a passo aí pra gente evoluir. Não adianta eu chegar de uma hora para outra, vou montar um time aqui, eu preciso de 30 cientistas de dados, profissionais. Vai ficar cara a conta, né? Então você tem que se provar, tem que... Até porque... Não há dúvida que o dado é importante. Sem dúvida. E que a IA, que a inteligência é a forma de ajudar o negócio, né? Mas você tem que ter uma forma estruturada. Tecnologia, governança, pessoas, qualificação das pessoas, cultura de dados, né? Até porque, como estamos falando de Open Finance, a gente ainda não terminou o Open Finance, né? Ele continua em constante evolução. E parar o Open para começar a olhar só para o dado é inviável. A gente sabe que ainda tem toda uma jornada de evolução regulatória acontecendo. Então, ter esses dois processos em paralelo é fundamental. E nem vai terminar. Nunca. O grande desafio hoje de toda a instituição... A pessoa me pergunta, né? Pô, Matheus, estou pensando aqui, a gente vai dar o próximo passo aqui, vamos entrar na fase de dados. O que tu recomenda? A gente fala muito de estruturação de times, tudo mais, o olhar, o que vocês querem com os dados. É importante ter uma boa estratégia de ataque e defesa, né? No sentido de, poxa, eu tô expondo meus dados, mas também estou consumindo. E o que eu faço com esses dados? Isso é importante ter essa estratégia. Mas acho que o grande ponto é como é que as instituições elas equilibram esse esforço entre o regulatório, que sempre vai ter. Sim. Não dá para olhar, hoje não dá mais para só olhar para o regulatório. E como é que olha para o estratégico, sem descuidar do regulatório, né? Então, como é que tu constrói um modelo que tu consiga ter essas duas frentes? E aí, lá na Unicred, a gente se estruturou, a gente passou durante o ano de 23, eu brinco, né, enterrando o cano, né? Que são construindo as integrações. Estruturando. Dado, API para cá, estruturação, design da API, consumir o dado, armazeno meu data lake aqui, estrutura de dados, qualidade de dados. Enterra cano, né? Ninguém vê nada ali. Foi um ano inteiro de trabalho para poder... Para começar agora em 24, a gente começar a criar casos de uso, consumo desses dados. E aí, a primeira coisa foi na estruturação do time de Open. Foi, poxa, eu preciso ter um profissional. Quando a gente fala do papel do PO e do BO, principalmente, precisa ter um profissional olhando mais para o regulatório, que não para, é voraz, né? Tem semanas aí que a gente recebe 2, 3 INs, né? Instruções normativas, é voraz. Roadmap, vocês acompanham aí, tem muita coisa ainda para vir esse ano. Abril foi aquele mês que, cara, deixou todo mundo de cabelo branco. E uma outra parte do time olhando para o estratégico. Sim. E acho que o grande ponto desse lado estratégico é como é que você se conecta aos demais times de produtos. Porque os outros times de produtos também têm seu roadmap regulatório. O time de crédito, o time do Pix, todos os times também têm um roadmap regulatório fortíssimo. Né? Ou se não regulatório, é um roadmap, pega crédito, cara, é o coração da instituição financeira, é o crédito. Crédito, investimento. E eles têm um roadmap muito grande, muito forte, com os times de negócio. Como é que eu faço para engajar esses times a olharem para o Open? Como é que eu posso ajudá-los? Né? Porque também não adianta a gente achar que esse time de Open aqui, eles vão entender de crédito, investimento, seguro, previdência, capitalização, câmbio e o que for mais. Não vai. É como se eles fossem o meio para... É o meio. Para atingir a gente está construindo, e é realmente esse o conceito do Open, né? Um meio, uma plataforma, uma infraestrutura para viabilizar algo maior. Né? E aí os produtos se conectam, vamos chamar assim, a essa infraestrutura toda para começar a gerar serviços. Né? A gente fala de associação de cooperados. Né? Poxa, conecta a tua esteira, teu fluxo de onboarding no Open Finance. Tu agiliza o teu processo de onboarding. A gente sabe que tem instituições, principalmente as que não nasceram digitais, né, que tem uma dificuldade muito grande
por uma série de fatores. Né? Tem toda uma estrutura tecnológica, que a gente fala de legado, não gosto muito desse termo, mas um legado pesado que dificulta esse processo. Sem dúvida. E é onde está a informação precisa ter a qualidade, a padronização necessária. Mas o Open pode ajudar a acelerar um pouco isso. Não que vai sair de 10 dias, 3 dias, 6 dias para 5 minutos. Sim. Mas vai te cortar um bom tamanho ali, um bom... Né? Que já é um avanço. E já é um momento, inclusive, para te conseguir o consentimento e trazer os dados. Porque eu digo, o consentimento só vai gerar com oferta de valor. Você diz, pedir o consentimento por pedir, talvez por que o você cliente não vai te dar, consentimento? Né? Agora, se você... Cara, tu me dá o teu consentimento aí? Tá, por que você dá meus dados? Né? Acho que é a primeira pergunta. O que você vai me dar em troca, né? A relação de troca. Então, se tiver um contexto ali, cara, compartilhe seus dados que eu vou te dar em troca. Vou te acelerar o teu processo de abertura de conta aqui, para me te conhecer melhor. Ou vou fazer uma análise de crédito com essas tuas informações, né? E aí entra a tecnologia para acelerar. Também não adianta te fazer uma oferta de crédito e 10 dias depois eu volto. Então, olha só, aquela oferta que você pediu, já até peguei crédito aqui no outro lado, cara. Bati no vizinho aqui e ele me entregou mais rápido. A IA tem que te gerar isso, te facilita, né? Te gera isso aí de forma... Tu bota lá as condições, o que você busca, tá aqui. Já. Tá aqui. Contextualizada, não ofertinha padrão. Não aquela que tá na gaveta que é para todo mundo, né? Personalizada. Personalizada, contextualizada, né? Tudo. Eu acho que, assim, no final, né? É bastante trabalho e muita coisa nova, né? Assim, para mim, são duas disciplinas que se encontram e se complementam, que é dados e a própria AI. Então, para a instituição começar, o Matheus deu algumas dicas interessantes ali, né? Aceleradores... governança, times multidisciplinares. Tem que ser memorizado ali. O pessoal tem que estudar esse podcast. Alguém que tá falando aqui que, já passou por isso, né? 2023, agora 2024, assim, tá passando por isso. Então, acho que não tem uma receita de bolo, mas tem quase. Tem o caminho das pedras, como a gente gosta de dizer, né? Sim, e como você comentou, né, Isca? É de uma pessoa que já está passando por isso há algum tempo, já está colhendo resultados, né, Matheus? E tem propriedade no que está dizendo. A grande dificuldade é o que você faz realmente com os dados, né? E com a volumetria desses dados, que eu volto a dizer, não é somente essa base do Open Finance. As instituições, elas têm uma série de outras bases que se complementam. O Open não vai substituir todo o teu base legada, vamos chamar assim, tudo que ele tem dedicado. Não, ele é mais um complemento. Sim. É mais uma base com informações que você precisa consumir. Cruzar essa base com essa aqui, cara, você vai ser um dado muito mais preciso. Sim. Muito mais rico para gerar, para ofertar um serviço, um produto, construir um produto até, com muito mais valor. É um baita desafio. Que mensagem poderosa, né? Bom, pessoal, acho que estamos chegando ao fim da nossa discussão. Foi super rica, eu agradeço demais a presença de vocês. Um prazer realmente conversar com vocês sobre isso. E que a gente tenha uma próxima discussão sobre Open, sobre IA, já vendo ainda mais resultados que isso pode trazer para a gente. Muito obrigada. Eu agradeço, gente. Obrigado pelo convite. Valeu, Matheus. Obrigada.